Fala jovem, Thiago Max aqui e hoje a gente vai falar de uma funcionalidade que eu acredito que seja mais interessante daí dos últimos tempos do JavaScript, que é a declaração import e export do ECMAScript 6, ou seja, é o JavaScript em módulos. Mas antes de a gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aí um like maroto pra gente, beleza? Vamos lá, direto pro vídeo! A ideia de utilizar módulos no JavaScript é que você pode quebrar o seu código em pequenas partes, em pequenas funcionalidades, para que você possa importar essas funcionalidades em outros arquivos dinamicamente. Ou seja, a sua aplicação vai ficar muito mais distribuída, muito mais simples e limpa, o seu código vai ficar muito mais limpo e, de certa forma, muito mais fácil de manter, ou seja, a manutenção aí vai ficar muito simples futuramente na hora de você reorganizar uma função em particular. E para isso, a gente tem aqui três arquivos, basicamente o nosso HTML, o nosso main.js, que vai ser onde a gente vai criar toda essa mágica, e um arquivo de classe aqui chamado Superhero, que é na verdade uma classe bem lúdica aqui, só para a gente exemplificar como é que a gente utiliza aí o módulo no JavaScript. Que na verdade o módulo JavaScript nada mais é do que exportar funcionalidades e importar funcionalidades, ou seja, eu estou exportando funcionalidade desse arquivo, como por exemplo esse cara aqui, eu posso exportar esse cara aqui e eu posso exportar esse cara aqui. E aí em outro arquivo eu posso decidir importar essa funcionalidade ou importar essa funcionalidade daqui. Então a dinâmica é exatamente essa, você exportar funcionalidades e importar funcionalidades. Beleza? E para começar, existe dois tipos de exportação, que é a exportação padrão, que a gente vai utilizar a declaração export default. E aí aqui vai ser o que você quer exportar, certo? Que pode ser uma variável, pode ser uma classe, pode ser uma função, como está aqui, pode ser um objeto, a gente vai ver tudo isso daqui. E a exportação normal, que é somente export e o nome da sua variável, certo? Só que a grande diferença é que quando você exporta padrão, a gente vai ver isso já já, na hora de você importar, você precisa declarar um nome que vai receber o valor dessa variável. E a exportação aqui normal, quando a gente importa no arquivo, a gente obrigatoriamente tem que utilizar o nome que a gente deu aqui para funcionalidade, para função. Então, para exemplificar a importação nesse caso, a gente vai utilizar a declaração import, certo? Eu vou até colocar aqui para ficar agrupado. Import, ou seja, se eu utilizei o export default, que é o export padrão, eu vou utilizar import, o nome da minha variável, que pode ser igual a esse nome aqui ou não. Então vamos dar uma ideia aqui. User, certo? Vamos supor que eu exportei o usuário e na hora de importar, esse cara aqui pode ser ou não o mesmo nome daqui, certo? Então eu posso colocar somente o, por exemplo. Não importa porque eu estou exportando padrão, estou exportando aqui o valor desse cara. Então o import user vai receber esse valor, certo? Então a gente vai utilizar aqui o from, que vai ser import user from e o nome do arquivo, certo? O nome do arquivo, que é o arquivo JS. Então a gente está dizendo ao JavaScript que importe esse arquivo, certo? E atribua o valor desse arquivo a essa variável user. E aí sim eu posso utilizar user aqui em qualquer lugar no meu arquivo, certo? De outro modo, quando a gente faz a exportação normal, vamos supor que a gente faça uma exportação de uma função, tá? Aqui eu vou colocar aqui o function user também, certo? Só para a gente ter ideia. E na hora de importar, porque ele não é padrão, ele não tem o default aqui, então eu vou ter que importar ele dentro de chaves e obrigatoriamente eu tenho que colocar o nome user. E esse nome user tem que ser igual ao nome da função. E aí o resto segue a mesma coisa, from, o nome do arquivo, .js, certo? Então essas duas formas são basicamente as duas formas que a gente tem para fazer o export e o import de módulos. Tendo isso em mente, vamos para a prática, vamos colocar isso em funcionalidade. Então aqui eu vou querer exportar esse cara, export default, certo? Ou seja, eu estou exportando toda a classe Superhero. Vamos fazer por partes.
certo? E dentro do main.js eu vou importar, né, que eu acabei de dizer, import. Aí eu vou dizer que hero from e o nome do meu arquivo, que é superhero.class.js. Veja que eu utilizei hero. Eu acho que é melhor dar um enter aqui para ficar mais no meio da tela. Eu utilizei hero aqui, mas o nome da minha classe é superhero. Eu fiz de propósito para vocês verem que não necessariamente precisa ser o mesmo nome, certo? E aí eu vou dar um console e vou instanciar minha classe hero e vou passar os dois parâmetros que eu tenho aqui, né, do construtor, que é o name e o power. Então eu vou dizer aqui, ó, Superman visão de raio-x, certo? Então, se eu salvar aqui, eu tenho um erro. Aqui é um pulo do gato que quando você utiliza o módulo, né, no JavaScript, você tem que declarar aqui na sua tag script que você está utilizando o módulo, senão o browser não vai reconhecer que esse cara aqui é módulo no JavaScript. Então, você tem que declarar o tipo dele, certo? Módulo. E aí, provavelmente, sim, a gente vai ter agora o cara lá pronto. E aí o superhero aqui eu já tenho minha classe Superman e visão raio-x. E aí eu posso utilizar normal. Deixa eu até melhorar isso aqui. Vou colocar numa constante hero, certo? E aí eu posso utilizar esse cara aqui, hero name, certo? E hero power. E aí normal, ele vai imprimir lá as duas strings que eu declarei aqui, beleza? Então veja que eu tenho uma classe externa, exportei ela padrão, default, e eu posso importar essa classe em qualquer lugar, certo? Perfeito, maravilha. Então pense aí na sua aplicação que você pode ter várias classes separadas em arquivos separados e que você pode importar uma classe ou outra à medida que for necessário. Então vou comentar aqui e vamos para o próximo exemplo. E o próximo exemplo a gente vai exportar esses dois caras aqui, né? São duas funções simples só para a gente imprimir direto, né? Fazer um console.log, imprimir diretamente o nome do super-herói e o poder do super-herói. Então eu vou simplesmente fazer aqui, ó, export e export, certo? E nesse caso, como eu falei lá no início, a gente precisa utilizar esse mesmo nome porque esse é um export normal, né? Digamos que é o export simples, que não é o default, sei lá, o nome que você queira dar, mas a gente vai fazer isso. Deixa eu comentar isso aqui, cara, também. Não, na verdade eu preciso desse cara e preciso desse cara para instanciar a classe, certo? E vou importar agora via chaves, né? Print hero name e aí a mesma coisa from superhero class.js, certo? Então provavelmente eu possa eu tenho aí acesso a esse cara aqui. Então se eu simplesmente colocar print hero name, passar aqui o hero, certo? Porque nesse arquivo aqui eu passo o objeto hero e aí faço o print, né? O console.log de name. Então voltando aqui, nesse cara aqui eu já tenho que ter, né, o console.log lá. Então vamos testar, dar um refresh. Opa, aí eu tenho superhero, deixa eu ampliar aqui um pouquinho, superhero name e Superman. E aí eu posso importar a outra classe aqui, ó. Ou na verdade não classe, a outra função, print hero power, certo? Então hero power. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, passando o objeto para dentro. E eu tenho também aqui visão de raio-x. Perfeito. Ah, Thiago, mas eu não quero utilizar esse nome aqui, porque esse nome da classe lá é muito feio. Não fui eu que criei essa classe e eu não quero alterar o nome, porque se eu alterar o nome da classe aqui, ou na verdade o nome da função, eu vou precisar alterar o nome da função em todos os meus arquivos do meu sistema, né, da minha aplicação. Então como é que eu faço? Simples, jovem. Então a gente vai fazer um nickname, né? Print hero name as hero name. E aí eu vou criar também aqui hero power, certo? E aí agora eu passo a utilizar esse cara aqui e passo a utilizar esse cara aqui. Vamos ver.
e provavelmente eu tenho o mesmo resultado, e eu tenho o mesmo resultado. Então, eu utilizei aqui o import dentro de chaves porque eu fiz o export aqui sem ser o default. E perceba que a gente criou duas declarações para o mesmo arquivo. Aqui eu tenho uma na linha 6 e a outra na linha 7, certo? Nada de errado com isso, mas a gente pode ter uma forma mais interessante. Eu posso simplesmente importar o padrão, né, a default, aqui, hero, vírgula, e aí eu posso continuar importando tudo que eu desejar, na verdade, tudo que esse arquivo provê para a gente, e eu continuo importando, e aí eu posso deletar esse cara, e aí eu vou ter praticamente o mesmo resultado. Sim, e eu tenho o mesmo resultado. E só para a gente fechar, nesse arquivo de classe eu posso fazer a exportação na linha, na própria classe, certo? Na própria function, ou eu posso deixar tudo para o final, certo? Eu posso colocar isso dentro de uma constante, digamos que superhero recebe a classe, constante, aí eu tenho uma função, e aí eu posso agora aqui export default superhero, export print hero name, e export dessa forma, print hero name e print hero power. Mas eu não gosto muito dessa forma porque você cria todo o seu código anteriormente e depois lá no final você vai exportar. Aí você quer alterar um nome aqui, por exemplo, superhero 2, aí você vai ter que voltar aqui 2, e aí você vai ficar indo e vindo no seu arquivo fazendo aqui a barra, utilizando a barra de rolagem. Então eu particularmente prefiro fazer já direto na linha, ou seja, enquanto eu estou lendo eu já sei o que eu quero importar. Mas isso aí fica a critério do seu programa, né, da padronização que você quer dar. Não tem problema nenhum. Deixa eu voltar aqui, export e export. E vamos rodar mais uma vez para saber se está tudo ok, tudo perfeito. Então é isso daí, import, export no JavaScript, criando aí módulos. Então, fala aí se a declaração import, export não é uma maravilha. É uma mão na roda, meu jovem, por isso que eu amo tanto JavaScript. Oh, meu Deus do céu. Mas então, se você ainda tem dúvidas sobre esse esquema de import e export, que é o JavaScript em módulos, por favor, deixe o seu comentário aí embaixo, deixe a sua pergunta. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like pra gente e me seguir lá no Instagram, @ThiagoMatosWeb, tá aqui embaixo. Provavelmente eu vou colocar aqui na edição do vídeo, Thiago Matos Web. Me siga lá no Instagram. Então fico por aqui, um forte abraço e te vejo aí no próximo vídeo. Valeu!